dia de ontem ficou marcado com a final do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball, onde presenciamos mais de 5.000 almas no Vilvich Emirados. Mas sobre isso, lá mais para frente, já vamos abordar. Por ora, deixa-me dizer-vos bem-vindos ao especial entrevista, neste dia de sexta-feira, 28 de julho de 2023. O nosso convidado para esta especial entrevista é tão somente o campeão nacional de handball sénior feminino pela equipa principal do 1º de agosto. Atendo pelo nome de José Terça Juma. Professor, bom dia. Obrigado por ter acedido ao nosso convite e parabéns já agora pela conquista de mais um título a nível nacional. Bom dia, muito obrigado. Bom dia também aos telespectadores da FAN TV. Está tudo bem, professor? Está tudo, graças a Deus. Olha, vale frisar que este convite ao professor José Terça Juma foi efetuado antes mesmo do jogo da final e ele prontamente aceitou o nosso convite e cá estamos hoje para termos aqui uma conversa, digamos, descontraída em torno daquilo que é o mundo do handball nacional. E por falar de handball nacional, professor, antes de entrarmos para aquilo que foi a conquista do nono título nacional para a equipa do 1º de agosto, gostava que fizéssemos uma radiografia daquilo que tem estado a ver aqui no Namib, equipas vindas de Benguela, Luanda, da Huila e uma aqui do Namib. Qual é a radiografia que faz do handball nacional, professor? Olha, falando propriamente do campeonato recente terminado, dizer que gostei eu pessoalmente do que vi. E cada dia que passa vamos sentindo que o nosso handball tem vindo a evoluir, a desenvolver. As equipas apresentaram um nível técnico e tático acima da média e gostei de ver também as duas equipas que ficaram em terceiro e em quinto, que é o caso da Casa de Pessoal do Porto de Lobito e o Maculusso, Desportivo de Maculusso, que são equipas que por aquilo que nós vimos, eu pessoalmente agradou-me porque foram equipas que apresentaram um handball de muita qualidade, com ações sobretudo táticas de grande vulto, e também posso mesmo dizer que as mesmas equipas conseguiram dar a entender que tanto as suas jogadoras, a evolução que apresentaram, como os seus próprios treinadores, são pessoas que estão próximo daquilo que nós temos vindo a vivenciar noutras paragens, ou seja, noutras geografias, onde o handball é mais desenvolvido. O que me apraz dizer que se conseguirmos, nós, Angola, aumentar o número de equipas e se houver alguma por parte dos clubes, algum investimento igual, pelo menos igual ou quase próximo ao que tem-se feito nos grandes clubes como o Petro e o 1º de agosto, iremos ter estas equipas a disputar os títulos com as principais equipas, como o caso o 1º de agosto e o Petro Atlético. Aliás, porque falou aqui da Casa do Pessoal do Porto de Lobito, foi o detalhe que esta equipa não conseguiu chegar, não conseguiu ficar nas 4 melhores deste campeonato nacional, naquele jogo que acaba por ser afastado do top 4, e diz-se mesmo que se chegasse às meias finais teria dado muito trabalho, quer o de Agosto, quer o Petro de Luanda, face à qualidade que têm as atletas e obviamente o trabalho que tem sido feito também pela equipa técnica. É verdade, é verdade. Eu fiquei muito agradado por esta equipa e penso que o jogo que lhes tirou das meias finais
é daqueles jogos que, pronto, tudo aconteceu, menos fazer golos. É a única coisa que pecou. Vi uma equipa muito, mas muito organizada, defensivamente e ofensivamente, com transições rápidas muito bem definidas. Uma equipa que conseguíamos ver que sabia o que estava a fazer em campo. E não o fez num jogo só. Como foi uma equipa constante nas ações que foi tendo. Ou pelo menos naquilo que apresentou ao longo de todo o campeonato. Portanto, uma equipa que pautou muito por uma boa defesa e partida rápida para o contra-ataque. Mesmo em ataque posicional, conseguiu-se vivenciar que é uma equipa que apresentou ali ações táticas de muita qualidade. Por isso, se ela pudesse nessa altura estar em terceiro lugar, e até posso mesmo dizer que o lugar em que a Casa de Pessoal esteve não mereceu por tudo que fez e apresentou. Não condiz com aquilo que a equipa apresentou, exatamente. É verdade. Já que estamos nesta cena, como é que olha para aquilo que tem sido o desenvolvimento do handball a nível nacional? Hoje, infelizmente, não temos handball ao nível que gostaríamos de ter em todas as províncias do território nacional, mas olhando para aquelas que praticam, qual é a avaliação que faz? Quer dizer, de um lado positiva, porque a atual situação conjuntural do país não nos permite fazer muito. Mas sendo Angola um país de handball e esta competição do NAMIB também deu-nos este indicativo, sendo Angola um país de handball, penso que podia-se fazer mais. Com mais investimento, podia-se fazer mais. Mas de qualquer das formas, eu penso que a nível da África, enquanto os outros continuam distraídos, nós ainda temos muito handball, sobretudo feminino. Temos muitos títulos ainda para vencer. Por aquilo que nós temos vindo a constatar, nós temos uma organização interna que os outros não têm. Nós temos 2 clubes que durante décadas preocuparam-se muito em formar, embora hoje com maior pendor para o 1º de agosto, que tem uma academia. Como é óbvio, acaba por ser atualmente o maior fornecedor de atletas de seleções nacionais, mas dizer que o handball, pela qualidade de trabalho que é feito por cá, pelo investimento não só do governo, mas das próprias federações, nós poderíamos estar melhor. Mas, como disse, a atual situação do país também não nos ajuda muito em fazer mais. Nós vamos falar essencialmente do 1º de agosto, mas porque fechou-se a cortina sobre a 44ª edição do Nacional aqui no NAMIB, eu gostava, professor, de aproveitar, olhar um bocadinho para aquelas equipas, essencialmente as mais pequeninas, que acabaram por, não digo animar um bocadinho a festa, mas procuraram mostrar a sua qualidade com as dificuldades existentes. Falo propriamente do Estrela do Palácio do Lubango, falo do Moura, do Virei, essencialmente essas 2 equipas, sem esquecer o Manja Sport do Benco. Olhe, são equipas que, pronto, conforme dissestes, souberam animar o campeonato, mas também devo dizer que em toda a parte do mundo existe níveis e neste campeonato não fugiu a regra. Houve 2 equipas que estiveram muito acima das outras, no caso o 1º de agosto e o Petro Atlético. Depois, ao meio, tivemos as equipas que, e essas foram a maioria, que tiveram também o mesmo nível, procurando todas elas chegarem ao pódio. No caso, o 1º de agosto B, Casa de Pessoal de Porto Lobito, Eletro de Lobito e o próprio Desportivo de Macluso, exatamente, e o Sporting de Luanda. Portanto, acho que o campeonato teve maior equilíbrio neste grau. E as outras equipas mais abaixo
essas, pronto, abaixo mesmo das outras, não posso dizer que vieram para animar o campeonato. Ouvimos vários discursos dos seus treinadores, estavam todos motivados, empenhados a fazer uma boa classificação, mas a verdade é que há coisas que não se pode esconder. Nós estamos a falar de uma Luanda que tem um campeonato regular, com a quantidade de equipas que tem, e estamos a falar de Benguela, que é a segunda maior praça. As outras equipas, na verdade, não tiveram muito, por mais que os seus treinadores, as atletas, as próprias direções quisessem fazer mais, mas tinham muito pouco para fazer. Até porque também temos um problema em Angola. Muitas das vezes a grande preocupação e o investimento só é feito na véspera das competições, e isto não ajuda muito. Então essas equipas, para poderem aproximar-se às demais e poderem equilibrar os jogos, precisam ver o handball como as outras equipas veem, como Benguela vê, no caso Eletro e a Casa de Pessoal, como Luanda vê, com campeonatos renhidos, com investimento a toda hora, e o que faz com que nós, treinadores, não dormimos, de modo que tudo aquilo que nós trouxemos para o campeonato nacional acaba por ser o resumo do que foi os nossos jogos anteriores, no caso campeonatos provinciais, as taças de Angola, os torneios, pois esse produto todo acaba por ser filtrado para cá. Praticamente quando nós viemos para aqui é já com a máquina afinada, ao contrário das outras equipas que essas que estamos a nos referir, que é o caso do Mora, do Estrela de Palácio. Exatamente. Mas o professor não acredita que a falta de uma competição a nível provincial, por exemplo, Mora, Pirei, o Estrela do Palácio, bem como o Manja Sport, acabam por não ter um campeonato que os desse endurance competitiva, por exemplo, um número suficiente de jogos, isto não acaba por retirar também alguma qualidade para apresentar no campeonato nacional? Realmente, até porque o fundo da questão começa a partir daí. Sem jogos, sem competições, é difícil atingirmos os níveis que as outras equipas que têm essas condições conseguem atingir. Obviamente que para mim está aí o fundo da questão, mas também poderia, em termos gerais, encontrar-se uma forma de poder resolver-se esse problema, se essas zonas não tiverem mais de 2, 3 equipas, encontrar-se um zonal. Portanto, já existem zonais, mas não seria um zonal que é feito uma vez por ano para apurar os campeonatos nacionais. Mas se calhar o campeonato dessas equipas que estão nessa situação ser unificado a nível provincial, para poder dar essa rodagem competitiva que se precisa, esse número de jogos que se precisa. Mas, como lhe disse, isto precisa investimento, porque precisava transportação, ficaria igual a um girabola, não é? Todas as semanas ter que se deslocar para ir jogar a uma determinada localidade. Então, tem custos, exatamente. Então, enquanto não houver investimento ao nível que permita fazer este tipo de competições, fica sempre difícil. Sei que a nível do órgão reitor, refiro-me à Federação Angolana de Handball, a esta abertura em melhorar o quadro competitivo no sentido de dar mais jogos e tornar as equipas mais fortes, mas tudo isto não depende só das pessoas que pensam na programação. Quem define isto, na verdade, acaba por ser os clubes, porque os clubes, para fazerem ou para poderem corresponder a este tipo de competições,
precisam ter recursos. E sem recursos fica muito, mas muito difícil. Enquanto não há recursos, há um item que é, entre aspas, dos primordiais, que nós, enquanto não especialistas, mas entes da modalidade, acabamos por notar, é o fator qualidade. Não existem recursos, mas daquilo que se pode ver ao longo desta competição é que, apesar da falta de competição, apesar da falta de condições das equipas, há o capital humano, o recurso, há atletas com qualidade. Terá visto a mesma coisa? Isso é verdade, por isso é que, pelo menos no quesito handball, nós acabamos por ser especiais, porque até nas competições internacionais já várias vezes fomos questionados, né, por aqueles que percebem que Angola só tem 2 equipas ou Angola só tem 5, 6 equipas. Somos questionados como é possível, o que é que vocês fazem para poderem apresentar este nível que apresentam. E neste campeonato ainda aconteceu também. Temos a província de Benguela com apenas 2 equipes séniores, mas acabou a Casa de Pessoal por ganhar o 1º de agosto. Acabou por, num dos jogos, também o Maculusso perder com o Eletro. Portanto, isto demonstra que o handball em Angola, se calhar, acaba por ser modalidade de nascença, ou seja, tal como acontece em muitas partes, né? Temos países que têm modalidade rainha. Eu acho que a modalidade rainha em Angola devia ser handball. Há quem diga... Não pela moldura humana que ela carrega, mas por estes pequenos fenómenos. Isto demonstra que também há muita preocupação dos treinadores em melhorar as suas capacidades. Há muita preocupação dos treinadores em formar bem. Deve haver, se calhar, também talento por parte dos técnicos, e também acredito que as pessoas que estão no handball, apesar de muitas das vezes não ganhar-se aquilo que se devia ganhar, mas levam o handball com muita paixão e muito amor. E quando as pessoas quando as coisas são feitas com paixão e com amor, acredito que acaba por superar muitas das vezes até naqueles casos em que temos muito em abundância, mas não temos este amor, esta dedicação pela modalidade. Há quem diga que, para além do petróleo e dos vários minerais, uma das riquezas naturais de Angola é o handball, essencialmente feminino. Se calhar no sentido figurado, posso acreditar que sim. Se calhar. Agora, professor, vamos entrar para o 1º de agosto. Olhando para aquilo que foi a competição, vocês tiveram um jogo que, para quem estava a assistir, foi um pouco difícil para a equipa A, ante a sua equipa B, o jogo da meia-final. O que é que terá de facto acontecido naquela primeira parte? Olha, A equipa entrou muito mal, a A, no caso, ou a B é que entrou muito bem. E depois o desgaste físico e a qualidade da equipa A veio de cima. O que é que terá a acontecer? não, há aqui um cenário que não se pode ignorar, e pelo menos pelas vezes ou pelas quantidade de vezes que nós já disputamos os jogos, isto as 2 equipas, mesmo quando eu estive na equipa B, há um elemento aqui que tem que se ter em conta. Normalmente, quando as 2 equipes jogam, a equipa B está muito mais motivada, muito mais empenhada para atingir os objetivos do que a equipa principal.
A equipa principal é daquelas que pensa que está ganho, com maior ou menor dificuldade. Até porque do outro lado vêm, não muito colegas, mas espécie de irmãs. Então, aquela dureza, às vezes, que se deve implementar logo no início do jogo para impor respeito, por mais que nós treinadores conversemos com os atletas e mostremos que, olha, temos que entrar focados, com determinação, não importa o jogo, porque queremos ser uma equipa com carácter, e uma equipa com carácter é uma equipa equilibrada. Quer dizer, que uma equipa que atinge os altos resultados com regularidade. Nós não queremos ter um campeonato com sobres e desces, ou seja, com altos e baixos. Muitas das vezes esse nosso discurso não é bem acolhido na prática, porque sempre que a gente vai para um jogo, e esta é a mensagem que eu tenho vindo a passar, o meu desafio é que a minha equipa seja uma equipa com carácter, no contorno da personalidade de uma equipa, que seja uma equipa com carácter. E uma equipa com carácter é uma equipa equilibrada, uma equipa orgulhosa, uma equipa dona de si. Quer dizer, aquela equipa que é dona de si é aquela equipa que é uma equipa dominadora, não se deixa dominar. Ela também não atinge altos resultados quando joga com uma equipa forte. Não. Então, muitas das vezes, e porque ainda não conseguimos atingir na íntegra este carácter, falha. Como do outro lado nós temos jovens que nos conhecem, e só para ter aqui em atenção que uma boa parte das jogadoras da equipa B, algumas no provincial estiveram na equipa A, algumas no ano passado estiveram na A, e algumas da A também estiveram na B. Como a nossa equipa B é uma equipa que foi formada com o objetivo de poder potenciar a nossa equipa principal, e elas sabem que para lá poderem estar, têm que mostrar. E é exatamente nestes jogos que elas procuram mostrar que elas merecem estar ali. Isto é que faz com que muitas das vezes os nossos jogos sejam muito difíceis, sobretudo quando as mais velhas, nesse caso a equipa principal, a equipa A, não entra focada para os objetivos na qual foi orientado. Ok. Passou aquele jogo e chegou à final. Objetivo, obviamente, traçado, que era conquistar o título, e a abordagem, do ponto de vista inicial, terá sido a mentalidade. Mas em algum momento, o professor sentiu que a equipa trepidou ou abanou ao adversário? Não. Apesar de termos ali alguns momentos não bons, não muito bons, mas não sei se isso acontece com todos os colegas, homólogos da minha profissão, mas os primeiros 5 minutos eu já consigo perceber quando é que a equipa está segura de poder levar o jogo da melhor forma. Por mais até que estejamos a ganhar por 2, 3, 4 bolas, mas a consistência em função daquilo que nós trabalhamos e das orientações que passamos permite, pelo menos a mim, perceber que esse jogo, com maior ou menor dificuldade, pode ser ganho. E o que eu pude sentir? Não, senti porque consegui perceber que aquilo que normalmente o nosso adversário está acostumado a nos fazer logo nos primeiros minutos, as nossas jogadoras conseguiram exatamente, porque nós já nos conhecemos, e isto é que faz com que também os nossos jogos sejam difíceis. Aliás, já eu disse várias vezes que por mais que
uma ou outra equipa tenha melhores executantes, mas jogos 1º de agosto do Petro serão sempre jogos difíceis. Difíceis porque o adversário acaba por ser sempre o mesmo, tanto a nível continental como a nível interno. A gente vai nas finais dos torneios, vamos às finais do provincial, vamos às finais da Taça de Angola, vamos às finais dos campeonatos nacionais, vamos às finais das supertaças, vamos às finais das taças, vamos às finais dos campeonatos africanos. São várias finais que conseguem nos dar conhecimento profundo das ações técnicas e táticas das nossas jogadoras e pronto, das nossas equipas, no caso Petro 1º de agosto. E eu tenho dito ainda mais o facto de que, no meu caso, as nossas jogadoras estarem com o treinador do Petro Atlético, por ser selecionador, o que é natural, permite também fazer com que, ou seja, permite com que ele tenha conhecimento mais detalhado das nossas jogadoras. E isto, de alguma forma, também não só facilita o trabalho dele, mas também acaba por comprometer um pouquinho o nosso trabalho, porque nós depois ficamos nas mãos. É bem verdade que nós também temos conhecimento dos atletas do Petro, mas a nível de quê? Dos vídeos. Do outro lado, tem-se, conforme nós temos, mas também as têm no campo. Então, eu digo sempre, jogos 1º de agosto do Petro são jogos que vão continuar a ser difíceis, mas acaba por ser também um bom desafio para mim, como treinador, porque cada dia que passa vou me capacitando com todas aquelas situações, aquelas dinâmicas que o Petro vai impondo em função do conhecimento que tem das nossas jogadoras e da nossa equipa. Não sente que a dada altura já deveríamos ter uma competição de forma direta, muito além daquilo que é o habitual Petro em 1º de agosto? Também é verdade que isto passa por investimentos e fortes investimentos nas mais variadas vertentes, mas não sente que seria bom já que não passasse só pelo Petro em 1º de agosto a disputa, quer do provincial de Luanda, quer do nacional e quiçá até a nível continental? Não, mas isto não depende do Petro e do 1º de agosto. Isto não depende de ninguém. Não é? Não depende de ninguém. Por mais que... Não, quer dizer, enquanto não tivermos mais de 4, pelo menos 4 equipas com o mesmo nível, a coisa vai andar por ali. Por mais que a gente encontre um sistema com um modo de disputa que fuja esta realidade, vai ser sempre difícil que as duas equipas não se encontrem. E se fizer de forma forçada, digo isto, imagina que façamos um campeonato em que, olhando por exemplo para este emparceramento que aconteceu aqui, imaginemos o Petro estava num grupo e o 1º de agosto estava no outro grupo. Mesmo que coloquemos as duas equipas no mesmo grupo para ver se não se encontram, vão encontrar-se no início, mas elas vão passar, porque passam 4 ou passam 3, uma provavelmente ficará em primeiro e outra ficará em segundo. Mas dali para frente, outra vai ganhando os outros jogos, outra também. Mas no fim depois vão acabar por se encontrar. Isto não tem como fugir. Tínhamos que ter no mínimo dos mínimos 4 equipas com o mesmo nível. E por falar em mesmo nível, diferente de outras realidades, de outras modalidades, como é o caso do futebol principalmente, no velho continente, na América Latina, esta disputa cerrada, esta rivalidade entre a 1º de agosto e o Petro é mesmo só do ponto de vista competitivo, não acaba por sair não acaba por ser extra campo. Não, é mesmo. Pelo menos
pelo menos é o que temos vivido. Nós, só para teres aqui em conta, o ano passado na Taça dos Clubes Campeões em Hammamet, na Tunísia, enquanto a final foi 1º de agosto de Petro. É só para ver que é uma realidade que é angolana e que também não foge a nível da África. Quer dizer, nós vamos aos campeonatos africanos havendo 2 grupos ou 3 grupos de 5 ou 4 equipas, acabam as 2 equipas na final, pois, porque aquilo é só cada um não perder para não se cruzar. Por isso essa realidade, esses encontros vão sempre acontecer. Mas respondendo à sua pergunta, estava eu a dizer que nós o ano passado estivemos em Hammamet, na Tunísia, na Taça dos Clubes Campeões, que nós ganhamos. Enquanto as 2 equipas faziam os exercícios de aquecimento, eu e o professor Vivaldo passamos praticamente o tempo todo a conversar. Tínhamos aí os preparadores físicos a trabalhar com as equipas, nós conversávamos amenamente. E depois o que é que aconteceu? E isto me foi dito pelo professor Vivaldo, que os homens lá da Confederação, pronto, ele, e porque faz parte também da Confederação e pelo tempo que anda nesses leads, é uma pessoa muito mais conhecida a nível da África, em relação à minha pessoa, obviamente, mas ele dizia que os próprios indivíduos lá da Confederação diziam: vocês são adversários e estão aqui, conversam assim à vontade. Não, nossa rivalidade é mesmo em campo. Fora disso, não há problema nenhum. Eu perguntava porque também é verdade que não é concretamente no futebol, mas noutras modalidades a rivalidade acaba por sair de campo e até a rivalidade de cidades, que numa cidade não vendem material desportivo de uma outra equipa, quer dizer, é uma salada. Mas felizmente para a nossa realidade não é assim e é bom. Felizmente, por isso se calhar o handball tem êxitos que tem, porque a sermos tão poucas equipas, uma cidade como esta, por exemplo, apresentou uma equipa no campeonato. Se tivermos este tipo de rivalidade, penso que não teríamos atingido os níveis que atingimos até agora. Professor, um bom estudante acaba sempre por querer um pouco mais. Quem termina o ensino médio e vai fazer uma licenciatura, depois faz mestrado, depois faz doutoramento, depois faz isso, faz aquilo. Vocês já ganharam campeonatos provinciais, nacionais, continentais, intercontinentais. O que é que mais quer o 1º de agosto? Aonde mais quer chegar? Olha, onde nos permitirem chegar, né? Aonde é que gostaria que nos permitissem chegar? Que nos permitissem chegar? Olha, como dissestes, penso que nós já temos todos os campeonatos ganhos. Se a memória não me está sua, provinciais já temos, nacionais temos, continental temos e temos campeonato do mundo. Não há outra competição. Então, se houvesse, lá também gostaríamos de estar. Mas, de qualquer das formas, dizer que... Agora é só consolidar. É só consolidar. E dar sequência ao trabalho. Ao trabalho, exatamente. Então, o que 1º de agosto nós poderemos ter, há quem faça sempre, na perspectiva de um quinquênio, eu gostava de olhar para os próximos 10 anos. Que 1º de agosto vamos ter nos próximos 10 anos? Olhe, eu estou no 1º de agosto desde o início da minha juventude, como atleta e agora na veste de treinador, coordenador e também como um dos responsáveis da cidade esportiva das academias do 1º de agosto, e pude presenciar nos últimos 15 anos o investimento que foi feito
neste grandioso clube. E falando propriamente do handball, o investimento que foi feito a longo e médio prazo permite-nos, pelas contas que temos feito, sobreviver pelo menos no mínimo 10 a 12 anos. Mas é um investimento que hoje está a dar frutos, porque temos atletas jovens na cidade esportiva, mas atletas talentosas, atletas residentes na cidade esportiva, atletas menores de 14 anos, atletas com 18, 20 anos, 24 anos, residentes na cidade esportiva, atletas estes que, pelas contas que fizemos, muitas são capazes de jogar por mais 15 anos. Ainda na equipe sénior temos atletas muito jovens. A maior parte das nossas atletas, a média ronda ali 20, 23, 22 anos. Se a nossa jogadora mais velha está com 36, 37 anos, a mais nova tem 18, estamos a falar que daqui a mais 18 anos, se tudo lhe correr bem e não haver lesões, pode jogar até os 36 anos, que estaríamos a falar em mais 18 anos. Mas como a carreira desportiva acarreta muita coisa, eu prefiro fazer contas de 10, 12 anos. Então, para aquilo que nós temos na formação, por aquilo que nós temos na equipa principal, ainda na equipa principal, temos atletas para 10, 12 anos. Na formação, temos para mais de 12 anos. Mas isto é como tudo. O 1º de agosto vai poder sobreviver ou viver com estes 10, 12 anos no handball, caso os investimentos continuem. Por quê? Porque manter essas jogadoras, que nós temos cerca de 60 atletas só de handball na cidade esportiva, carece de investimento. Porque estamos a falar de atletas que o 1º de agosto assumiu as despesas que os pais não têm possibilidade, desde formação académica, segurança, alimentação, habitação, vestuário e até inclusive subsídio. Não havendo investimento a nível financeiro, vai ser muito, mas muito difícil mantê-las. Aquelas que estão na equipa principal, pior ainda. São atletas já com visibilidade. Estamos a falar dos atletas que ganharam este campeonato recém-terminado. Muito difícil, mas ainda porque estamos a falar de atletas que no entanto, estão a ser cobiçadas. São atletas que muitas delas exatamente vê o que é ter que manter uma Isabel Guialo, uma Albertina Cassoma, embora ela não está cá conosco, veio só para um período, exatamente. Helena Paulo, que é MVP da África, MVP de Angola, Juliana Machado. Portanto, são atletas que atingiram um nível social acima da média, atletas que estão a ser cobiçados não só internamente, mas também a nível do exterior. Se não houver investimento, obviamente que estes 10, 12 anos que me refiro podem resumir-se a um ano apenas, e daqui, se calhar, a mais 1 ou 2 anos não podermos ter esses atletas e o investimento que foi feito a longo e médio prazo cair por água abaixo.
Bem, professora, é uma pena, o que é bom dura pouco e a nossa entrevista chega ao fim, mas a última questão que me coloco em relação à Taça de Angola, que vai se jogar já este sábado, o objetivo é o mesmo. Pergunta, cuja resposta está na mesma pergunta, mas eu coloco, qual é o objetivo em relação à Taça de Angola a se jogar já amanhã, sábado? Olha, eu tenho dito que um clube com a grandiosidade do 1º de agosto, em todas as competições onde ela estiver inserida, não pode pensar diferente. Vai sempre com objetivos bem definidos, que passa por conquistar a referida competição, e deste modo não vamos fugir à regra. Vamos mais uma vez neste jogo com o mesmo empenho, mesma humildade, mesma dedicação, mesma crença, tudo fazer, mas tudo que estiver ao nosso alcance para conseguirmos uma vitória. Obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite, esta especial entrevista aqui na cidade do Namibe. Desejamos boa continuação e boa estadia na terra da Volvicha Mirápolis. Muito obrigado, e assim também desejo a vocês. A você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência. Hoje foi uma especial entrevista aqui na cidade do Namibe, onde encerrou ontem, fechou-se a cortina sobre a 44ª edição do Nacional de Handball Sénior Feminino, que consagrou o 1º de agosto, depois da vitória sobre o Petro de Luanda por 32-25. O nosso convidado foi o técnico principal do 1º de agosto, José Teresa Juma, a quem nós uma vez mais agradecemos e também endereçamos um forte abraço a você que nos acompanha. Até uma próxima oportunidade. Juntos, unidos para handbolizar o país. Patrocínio Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bay e Pura.